Olá, eu sou o Jorge Motiva e eu fiz esse vídeo para mostrar para você como mudar a sua vida usando a ciência do sucesso. A minha história ela começa mais ou menos quando eu tinha 13 anos e a minha mãe descobriu que tinha um câncer. Ela foi desacreditada pelos médicos e ela veio para casa para passar os últimos dias dela com os filhos. Nossa família era muito pobre, muito humilde, 7 irmãos, meu pai e minha mãe, e nós nunca tivemos uma casa própria, nunca tivemos um carro e muita dificuldade naquela época. E a minha mãe veio a falecer quando eu tinha 13 anos de idade. E naquela época eu tinha um irmão mais novo que eu, com 12 anos, e meu pai era alcoólatra. Naquela época, graças a Deus, hoje já não é mais, mas naquela época ele era. E ele saiu de casa, foi morar em outro lugar, ficou eu com 13 e o meu irmão com 12 anos de idade. E as minhas irmãs, algumas eram casadas de nova, não podiam levar a gente para casa delas. E então se decidiu alugar algum lugar para que eu e meu irmão ficasse. E foi alugada uma garagem, onde essa garagem era partida no meio era no fundo da casa de uma senhora, e essa garagem tinha uma parede de madeira e servia mais ou menos como 2 cômodos. E eu e meu irmão fomos morar naquela garagem, eu com 13 anos e ele com 12. E nós passamos muita dificuldade e chegamos a passar fome mesmo, vários dias, só morando eu e ele, órfãos e desempregados. A gente estudava e ganhava muito pouco, ganhava uma ajuda de custo. E depois eu arrumei um emprego, mas mesmo assim numa situação muito difícil e sem dinheiro nenhum. E eu me lembro que eu encontrei um emprego e para trabalhar nesse emprego eu precisava pegar trem. E eu não tinha o dinheiro da passagem do ônibus para ir até a estação de trem. Eu tinha 17 para 18 anos. E eu acordava 4 horas da manhã e descia para a estação de trem a pé, a mais ou menos 1 hora e meia de casa. E ia para a estação a pé. E ali, quando eu chegava na estação, eu também não tinha o dinheiro para pegar o ônibus. E eu ficava pedindo no trilho do trem ali, as pessoas entrando na estação, eu ficava pedindo para uma ou para outra me arrumar o passe de trem para que eu pudesse entrar na estação e ir trabalhar. Uma situação muito difícil, a gente passou muita dificuldade, muita fome, e eu cheguei a emagrecer quase 20, 30 quilos. Eu tinha vergonha do meu corpo, tinha vergonha de mim, porque eu deixei até de ir na escola, saí da escola, estava fazendo colégio, porque eu tinha vergonha de ir para a escola. Eu não tinha roupa para ir para a escola. Todas as pessoas iriam ver que eu estava magro, de fome. Muitas vezes eu entrava na estação de trem, eu não conseguia um passe, alguém para me dar a passagem para entrar na estação de trem, para ir trabalhar. E eu pulava a estação de trem, pulava. E muitas vezes os guardas da estação de trem me tiravam dali da estação, porque não podia pular o muro. E eu ia trabalhar a pé, quase 2, 3 horas de casa. Quando eu conseguia pegar o trem, eu ia de trem até o trabalho. E na hora do almoço eu não tinha levado uma marmita, não tinha levado nada. E os meus amigos, sabendo um pouco da minha situação no trabalho, eles dividiam um pouco comigo a marmita deles. Mas muitas vezes eu falava para eles: olha, eu vou comer aqui nos bares, no boteco aqui do lado da empresa. Mas na verdade eu passava aquela 1 hora de almoço dando voltas no quarteirão, esperando dar a hora de voltar para trabalhar. E eu passava o dia inteiro sem comer. Voltava para casa, às vezes a pé também. Ficava lá na estação pedindo um passe. E eu vivia essa situação muito difícil. E assim foi indo a minha vida. Mas dentro de mim, eu sabia que eu teria que mudar aquela situação. Não podia permanecer daquele jeito, não podia
continuar a minha vida daquela forma. Então, mais ou menos quando eu tinha 20 anos já, eu, de tanto pedir, de tanto pensar, eu acredito que sim, um dia eu estava passando em uma rua, no centro da cidade aqui onde eu moro, em Santo André, São Paulo, e eu vi uma faixa, aquelas faixas de propaganda que ficam de um poste a outro, na rua, na rua. E naquela faixa estava escrito assim: o sucesso não ocorre por acaso, você pode mudar a sua vida. E quando eu li aquela faixa foi como avistar nuvens no céu com isso escrito. Eu olhei aquela faixa e pensei: poxa, será que é um aviso? Será que é algo para mim? E eu fiquei ali por uns 5, 10 minutos olhando a faixa. E eu me lembro como se fosse hoje, escrito letras vermelhas nela: o sucesso não ocorre por acaso, você pode mudar a sua vida. E ali tinha falando a respeito de um livro, e que esse livro estava na livraria mais próxima. Era na verdade a propaganda de um curso que tinha um livro de um autor e que ele estava sendo vendido na livraria mais próxima. E eu fui até a livraria com curiosidade para saber o que era aquilo. E quando eu cheguei ali na livraria, eu vi o livro com o mesmo título da faixa, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, e era um livro do Dr. Laí Ribeiro. E eu peguei aquele livro, eu folheei a capa dele, folheei algumas páginas, e eu fiquei encantado com o que estava escrito ali, no momento assim. E eu pensei, isso vai me ajudar. E naquele dia eu tinha ali na hora algum dinheiro que eu tinha ganho, e eu fui e comprei esse livro. E ali nesse livro, eu levei o livro para casa e peguei aquele livro como se fosse minha última esperança. Nesse livro contava a história, o que significava a ciência do sucesso. E eu descobri ali que mais ou menos em 1950, 1966, um homem chamado Andrew Carnegie, um homem mais rico do mundo na época, ele convidou um jornalista do nome Napoleon Hill para ir até a casa dele fazer uma entrevista com ele. Ele era o homem mais rico do mundo. E Napoleon Hill ficou na casa de Andrew Carnegie 3 dias. Andrew Carnegie falou para ele: olha, nessa entrevista eu vou te revelar o segredo da minha fortuna, o segredo da minha vida, como eu conquistei todas as coisas, como eu fiz para ficar rico, como eu tenho uma vida bem sucedida, uma família feliz, como eu sou um homem bem sucedido. E Andrew Carnegie falou para Napoleon Hill o seguinte segredo. Falou para ele: Napoleon Hill, para você mudar de vida, você precisa mudar seus pensamentos. E ele disse para Napoleon Hill que o segredo do sucesso é o que você pensa, é como você pensa, porque o que você pensa se materializa na sua vida. E Andrew Carnegie foi além ainda. Ele disse para Napoleon Hill: olha, eu enriqueci assim, eu enriqueci pensando em enriquecer, e os meus pensamentos se materializaram na minha vida, através do meu trabalho, das minhas ações, mas tudo que eu pensava, eu materializava. E ele pediu para Napoleon Hill fazer o seguinte, ele falou: olha, você é jornalista, eu quero que você faça um trabalho para mim. Eu conheço os maiores milionários dos Estados Unidos, do mundo, porque ele era o homem mais rico do mundo. E ele falou para Napoleon Hill: eu quero que você pesquise, eu vou enviar cartas e vou enviar você para cada amigo meu milionário. Eu quero que você entreviste cada um deles e que você faça uma pesquisa com os homens mais ricos, bem-sucedidos, para você identificar os padrões de sucesso dessas pessoas e você transforme todo esse conhecimento em um material, porque eu quero que cada pessoa nos Estados Unidos aprenda isso na escola, da mesma forma que uma pessoa aprende matemática
como 2 mais 2 são 4. Eu quero que as crianças nos Estados Unidos aprendam a ficar rico, aprendam a ciência do sucesso, aprendam o que uma pessoa faz para ser bem sucedida. E Napoleon Hill aceitou o convite, e Napoleon Hill passou 25 anos da vida dele pesquisando e entrevistando os maiores milionários do mundo. Entre eles, ele pegou 500 milionários, que além de dinheiro, eles tinham satisfação pessoal, eles eram felizes, tinham uma família feliz, eles eram ricos em todos os aspectos da vida deles. Eles tinham uma vida completa. Napoleon Hill entrevistou, pesquisou, passou dias e dias com esses homens, com essas mulheres bem-sucedidas, e ele colocou em um manual os passos, a ciência de como esses homens fizeram para ser bem-sucedidos. Este manual que Napoleon Hill escreveu chama-se o livro Pense e Enriqueça. Um livro fantástico que já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo e tem ajudado centenas, milhões de pessoas no mundo inteiro a mudar de vida, a ser bem-sucedidos e viver colocando em prática os princípios da ciência do sucesso. Da mesma forma como você aprende matemática na escola, geografia, você pode aprender a ter sucesso na vida. Essa é a ciência do sucesso. E a questão principal, o segredo principal do sucesso é seu pensamento. O que você pensa é o que você materializa. E quando eu li e tomei posse dessas informações, eu comecei a aplicar na minha vida o pensamento, a lei do pensamento, como pensar de forma correta para ser bem sucedido. E eu comecei a aplicar os princípios de Napoleon Hill na minha vida, para ter sucesso, modelando o pensamento desses homens. E eu quero fazer uma analogia para você que está escutando. Eu quero que você pense o seguinte: um homem que você conhece no Brasil, por exemplo, o empresário Silvio Santos, para você entender como funciona a ciência do sucesso. Imagine que pudesse ser feito um transplante de cabeça e fosse tirado a cabeça do Silvio Santos e colocado em uma pessoa comum. E tirado a cabeça dessa pessoa comum e colocado no Silvio Santos. Fizesse um transplante de cabeça, uma mudança de cabeça. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que se pegar a cabeça do Silvio Santos e mudar para um outro corpo, essa outra pessoa com a cabeça dele também vai se tornar rica, também vai se tornar um sucesso, porque o que importa para ter sucesso é ter uma cabeça de sucesso, é ter pensamentos de sucesso. Então, quando você muda a cabeça, você muda a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei naquela situação que eu estava muito difícil, eu comecei a aplicar os princípios de Napoleon Hill na minha vida. Comecei a aplicar os princípios do sucesso. Comecei a ler mais livros, comecei a ver fitas, cassete do sucesso, comecei a ver vídeos, comecei a fazer cursos, seminários, e a minha vida começou a mudar, porque a minha cabeça começou a mudar. E principalmente, eu entendi que para mudar a minha vida eu precisava mudar uma coisa chamada paradigma. O que é paradigma para você entender na ciência do sucesso? Paradigma são pensamentos fixos na sua mente que você aprendeu quando você ainda era criança, mas que até hoje pode fazer você ter sucesso na vida, como pode fazer você atrapalhar o seu sucesso na sua vida. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é sujo, se quando você era pequeno você pegava em dinheiro e todas as vezes que você pegava em dinheiro alguém falava para você: olha, não pega porque dinheiro é sujo, esse pensamento ficou no seu inconsciente e até hoje você não consegue ter dinheiro porque esse pensamento está sabotando o seu sucesso. Todas as vezes que você pensa em ter dinheiro, esse pensamento bloqueia o seu sucesso, porque lá no fundo você acredita
que ter dinheiro é sujo. Isso é um paradigma. Por exemplo, uma moça que escutou muitas vezes que homem não presta, e ela colocou esse paradigma na cabeça dela. E hoje ela não consegue ter um relacionamento amoroso, não consegue ser feliz, porque lá no fundo dela, ela acredita que todo homem não presta. E isso se materializa na vida dela. E ela não consegue se relacionar. Não consegue ter uma relação amorosa de verdade. E isso para o sucesso também. Você deve conhecer casais que estão casados há 30 anos. E se você observar o padrão, o paradigma deles é que vale a pena. É que uma pessoa que está casada há 30 anos, ela tem um padrão, um paradigma, de que não importa com quem ela esteja casada. Se ela tivesse casado com outra pessoa, ela também viveria 20, 30 anos casado, 40 anos. Porque ela acredita na relação. Por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta. A pessoa, muitas vezes, ela vem deteriorando relacionamentos dela porque ela é muito ciumenta. Se ela mudar a cabeça dela e começar a acreditar, confiar na pessoa que está com ela, ela pode viver 20, 30 anos casados, 40, 50 anos. E um casal que está há 30, 40 anos casado é porque um acredita no outro e quer viver bem. E se você modelar esse pensamento, você também vai viver bem. Esse é um paradigma. E você pode fazer assim para tudo na sua vida. Para casamento, uma relação amorosa, para saúde, pensamentos de saúde. Você pode fazer isso com a sua vida financeira, ter pensamentos de sucesso e ter paradigmas que vão te levar a ter uma vida próspera. Essa é a ciência do sucesso. É a ciência de mudança de paradigmas. É ter pensamentos que te levem você a ter uma vida completa, uma vida bem-sucedida e ter realização pessoal. Quando eu mudei meus pensamentos, eu mudei a minha vida. Porque até então eu pensava que eu era uma vítima do mundo, que as pessoas tinham que me dar alguma coisa, que o mundo devia alguma coisa para mim, e que a minha felicidade, que o meu sucesso estava na mão de outras pessoas, porque eu tinha perdido minha mãe e eu era órfã, e eu me colocava como vítima da situação. Mas quando eu conheci a ciência do sucesso, eu entendi que eu sou o criador da minha vida. Só eu posso mudar a minha vida. Então eu comecei a ter a responsabilidade da criação do meu sucesso. E o meu sucesso começou a aparecer. O tempo foi passando, eu fui aplicando os princípios do sucesso. E nos últimos 20 anos eu já montei 6 empresas, eu já tive mais de 20 funcionários registrados. Eu também passei em vários concursos públicos e alguns concursos em primeiro lugar. Eu tenho negócios na internet hoje, negócios que me dão renda, eu estando presente ou não. Posso até estar dormindo que esses negócios continuam a me dar renda. Eu passei a dar palestras em empresas. Eu já fiz muitas palestras em empresas, em faculdades, em universidades. Eu escrevi livros. Então o que eu queria falar para você é o seguinte: quando eu mudei a minha cabeça, eu mudei a minha vida. Daquela pessoa, daquele garoto que ficava pedindo um passe de trem na linha do trem, eu me tornei uma pessoa de conquistas, uma pessoa que mudou a vida. E hoje eu estou numa situação que alguns amigos que me conheceram com 13, 14 anos que estão vendo esse vídeo, nem acreditam quando eles me veem na internet. Porque todos pensavam que eu e meu irmão, que nós iríamos dar em nada, que nós não tínhamos futuro nenhum. Porque era a situação que a gente vivia. Mas mudando os meus pensamentos e assumindo a criação do meu sucesso, pensamentos de sucesso, eu mudei a minha vida. E agora eu vivo uma vida feliz, uma vida próspera e sempre com a esperança e sabendo que eu controlo a minha vida, que a minha vida é previsível e que o sucesso é consequência do meu pensamento. A vida que eu tenho é a vida que eu penso. Esse é o meu pensamento hoje, é o meu paradigma. O meu sucesso
sou eu que crio. Para mim não existe sorte ou azar. Para mim existe meu pensamento conduzindo o meu sucesso. E é isso que importa. Sorte ou azar não existe. O que existe é uma vida, é um pensamento que vai atrair a sorte e é um pensamento que vai atrair o azar. E eu prefiro ter um pensamento que atrai a sorte. Eu prefiro ter pensamentos de sucesso. Eu queria falar para você hoje que você também pode mudar a sua vida. Você também pode mudar a sua cabeça e ter outros resultados. Mudar o seu pensamento e começar a criar sucesso em sua vida. Começar a ter uma vida próspera. Uma vida de conquistas e de realizações. Você só precisa acreditar. Eu quero fazer uma analogia para você que quando eu estava na faculdade, eu fiz administração de empresas e fiz teologia, fiz 2 faculdades, mas quando eu estava fazendo administração de empresas, eu falo isso porque muitas pessoas às vezes duvidam da ciência do sucesso, não acreditam. Eu queria falar para você, cientistas do mundo inteiro, eles arregaçaram as mangas e estão pesquisando como um homem pode ser bem sucedido na vida. Da mesma forma como a gente aprende na faculdade ou na escola. Na faculdade de administração, como é que uma empresa ela é bem sucedida? Os cientistas da administração, os administradores, eles estudam o comportamento das empresas, estudam o que as empresas estão fazendo. E muitas empresas, elas têm processos dentro delas, como por exemplo, just in time, é um modelo de administração, e são vários modelos de administração. Então, na faculdade de administração, você aprende o quê? Ver o que as empresas de sucesso estão fazendo para aplicar na sua empresa. Um dos livros mais famosos de administração é o livro chama As Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. E ele pegou 500 empresas, maiores empresas do mundo, e ele estudou o que essas empresas fazem no dia a dia para ter sucesso. E ele pegou esses padrões de sucesso das empresas para que seja aplicado em outras empresas e assim modelar o sucesso. E assim você pode observar até no comércio, no dia a dia seu, quando um comerciante faz uma promoção que dá certo, por exemplo, uma promoção leve 3 e pague 2, todos os outros fazem a mesma coisa, porque modela o que dá certo. E a ciência do sucesso é assim também. Você modela padrões de sucesso de pessoas bem-sucedidas. Você observa, estuda e analisa o pensamento e as ações dos homens e mulheres de sucesso mais bem-sucedidos do mundo. E você aplica isso na sua vida, esses pensamentos e essas atitudes, e você vai ter o mesmo resultado. Essa é a ciência do sucesso. Então você também pode mudar a sua vida, aplicando padrões de sucesso, aplicando pensamentos de sucesso, pensamentos que vão fazer você avançar, independente de onde você está hoje, independente de quem você é, independente da situação que você está. Eu estava numa situação muito difícil, mas aplicando esses princípios eu mudei a minha vida. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode começar a aplicar os princípios da ciência do sucesso. E o segredo principal eu já lhe dei nesse vídeo. Você mudar o seu pensamento. Quando você muda seus pensamentos de fracasso, de pensamentos de derrota, de pensamentos de medo, de insegurança, para pensamentos de sucesso, para pensamentos de vitória, para pensamentos de realização, as coisas começam a se encaixar e você começa a mudar a sua vida. Você só precisa acreditar que pode, acreditar em você, acreditar na mudança, e então você vai mudar a sua vida. E para fechar esse vídeo, eu quero contar para você uma analogia. Um executivo chegou em casa, muito cansado do trabalho, e ele tinha um filho de 5, 6 anos de idade, e o filho querendo brincar com ele, papai, papai, e ele cansado. Ele olhou o jornal dele e tinha a figura do mapa mundo, o mapa do mundo no jornal. E ele teve uma ideia.
ele pegou uma tesoura, recortou aquele mapa mundo em alguns pedaços e falou pro filho: filho, monta esse quebra-cabeça aqui do mundo e depois que você montar, o papai brinca com você. Ele achou que aquilo ia demorar horas, que o garoto ia passar horas ali e ele ia poder descansar um pouco. Mas 5, 10 minutos depois, o garoto voltou para ele e falou: papai, já está pronto. E ele olhou e falou: filho, como é que você conseguiu montar tão rápido assim? E o garoto falou para ele: sabe o que é, papai? É que quando eu olhei do outro lado do jornal, tinha a figura de um homem. E eu montei o quebra-cabeça pelo homem. E quando eu montei o homem e eu virei, o mundo estava certo. E eu queria que você entendesse isso. Não tem nada de errado com o mundo. O mundo não vai mudar. As pessoas não vão mudar. As coisas em sua volta não vai mudar. Mas quando você está certo, o seu mundo fica certo. Quando você muda seus pensamentos, você muda sua vida. Quando você estiver certo, seu mundo vai passar a estar certo. Essa é a mensagem que eu queria dizer para você. Não espere por ninguém. Não espere que outras pessoas vão criar o sucesso para você. Não espere a sorte. Não espere o azar. Faça você a sua sorte. Faça você o seu sucesso. Você pode criar o seu sucesso hoje, com os pensamentos que você tem em sua cabeça. Mude a sua cabeça e mude a sua vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Meu nome é Jorge Motiva. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, compartilhe esse vídeo, assine meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre vida com abundância, dinheiro, motivação. Assine para você receber mais vídeos como esse. Cada vez que eu subir um vídeo para o YouTube, você vai receber esse vídeo no seu e-mail e vai aprender cada vez mais sobre a ciência do sucesso. Deixe seu comentário embaixo desse vídeo, se você gostou, seu depoimento. Ele é muito importante para o universo, para as outras pessoas aprenderem com você. E lembre-se, o segredo do sucesso está no que você pensa. Mude o que você pensa. Você cria o seu sucesso. Mude o que você pensa. Você muda a sua vida. Um abraço. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.